Quero já começar a falar que Deus confirmou algo que Ele falou para mim na intercessão. Assim que eu cheguei, fui fazer um momento de intercessão com a equipe. E o Senhor falou que Ele moveria as águas neste lugar. Queridos, Deus está movendo as águas de dentro do seu coração. Deus está chacoalhando você. E eu quero te falar algo. Assim como Moisés, que foi passar um tempo com Deus, ele estava ali no monte. Quando ele desceu, a palavra de Deus diz que o rosto dele resplandecia a glória de Deus. E eu quero declarar essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida, que quando nós sairmos desse imersão deep, nós vamos invadir, sabe, o seu ambiente onde você, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja no seu lar, nós iremos refletir a glória de Deus, porque nós estamos aqui comendo e bebendo de Jesus, sendo transformado de glória em glória, amém? E hoje eu quero falar para você que Deus ministrou uma palavra um pouco diferente daquilo que Ele costuma a derramar na minha vida. E quando a gente fala sobre imersão, a gente fala sobre estar imerso, a gente fala sobre profundidade. E como falar em um tempo como esse de profundidade, aonde pessoas têm sido superficiais, aonde relacionamentos têm sido superficiais, aonde casamentos têm sido superficiais. Como falar de profundidade num tempo como esse que nós temos vivido? Mas eu quero te falar algo nessa tarde. Deus não nos chamou para vivermos um relacionamento com Ele superficial. Deus nos chamou, nos atraiu, nos comprou por um alto preço para termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Quantos aqui desejam ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele? Dá um glória a Deus aí. Amém? Foi para isso que nós fomos chamados. Aí eu queria começar com uma pergunta e falar: para que você foi chamado? Para que você foi chamado? E quando a gente escuta uma pergunta como essa, para que fomos chamados, a gente remete a fazer algo. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para levar a palavra na minha escola, eu fui chamado para participar do ministério de louvor, eu fui chamado para ser um adorador. Mas eu quero te falar algo: o nosso primeiro chamado é ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 13. E aqui Jesus, Ele chama os seus discípulos. Aqui Jesus, Ele escolhe os seus discípulos. E fala assim, Marcos capítulo 3, versículo 13, fala assim: Jesus subiu um monte e chamou os que Ele quis. E eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele. Fala assim: para ficarem com ele. Então Jesus chamou 12 homens para ficarem com Ele, para serem amigo dEle, para conhecer o coração dEle, para conhecer a voz dEle. Foi para isso que Jesus chamou os seus 12 discípulos. E aí o versículo continua e fala assim: e depois de estar perto dEle, depois de conhecer Ele, depois de comer e beber dEle, aí sim serem enviados para anunciar o Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver um relacionamento de intimidade com Deus. Nós fomos chamados para viver um relacionamento íntimo com Deus. E o tema da minha ministração dessa tarde é o caminho da intimidade. Quantas pessoas têm feito tantas coisas para Deus sem ter intimidade com Ele? Quantas pessoas têm pregado o Evangelho sem ter intimidade com Ele? Quantos líderes têm ministrado crianças sem ter intimidades com Ele? Quantas vezes e quantas pessoas, jovens, homens, mulheres, estão andando de um lado para o outro como Marta, agitados,
preocupados com os afazeres. Mas a palavra de Deus diz que Maria escolheu a boa parte, e que essa parte não será retirada, que ela se lançou aos pés dele e ali ficou ouvindo os segredos escondidos do coração de Jesus. O Senhor quer que sejamos íntimos dele. O Senhor nos chama para ser íntimo dele, para conhecer o coração dele, para conhecer a vontade dele, sabe? Para escutar, ouvir as batidas do coração dele. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: você tem escutado a voz de Deus? Será que nós temos escutado a voz de Deus? Queridos, eu escutei uma ministração esses tempos e mexeu muito comigo, onde falou, a pessoa que estava ministrando falou assim: quantos cultos a gente fez e continua fazendo aonde Deus não está presente? E eu falei: misericórdia, Deus, aquilo doeu meu coração. Nós precisamos voltar, como essa canção que a Samara acabou de cantar, a essência. Um dos grandes propósitos da morte de Jesus na cruz foi restaurar o relacionamento que estava destruído entre o homem e Deus. Jesus morreu na cruz e a palavra de Deus diz que o véu foi aberto. E que Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Você não precisa que alguém te represente diante de Deus. Você não precisa mais que alguém ore por você. Você não precisa mais ir numa igreja a fim de ouvir uma revelação. Porque você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Jesus para conhecer o coração dele. E para saber qual é o propósito que ele tem na sua vida. Em Hebreus fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Queridos, deixa eu falar algo para você. Quando Deus ele fala de intimidade, quando eu falo de intimidade, eu quero falar que existe um lugar santíssimo, onde existe a Shekinah de Deus, aonde paira a glória de Deus, aonde há revelações para o nosso coração, aonde Deus revela os seus segredos, aonde Deus revela aquilo que está oculto, aonde você sacia todas as suas fomes, todas as suas necessidades, toda a sua sede. Tudo que você precisa está nesse lugar. Tudo que precisamos está nesse lugar. A fonte que é Jesus jorra o tempo todo. É uma fonte, não acaba. Sempre tem água nova, sempre tem pão novo, sempre tem alimento novo. E é nesse lugar que Deus quer que voltamos. É nesse lugar que Deus quer que estejamos. Aonde o nosso coração é curado, aonde a nossa mente é transformada, aonde as nossas vidas são de fato restaurados. É neste lugar de intimidade com Deus. E eu tive um sonho há bastante tempo atrás. E na verdade uma vez eu compartilhei com o pastor Luciano, mas eu acho que eu nunca falei, com a pastora Simone também, mas nunca falei isso no altar. Mas Deus me lembrou preparando essa ministração sobre intimidade. Eu lembro que teve uma consagração aqui na igreja, um jejum, e a gente veio, a gente ficou aqui. E eu fui embora e eu deitei. E eu peguei no sono e eu sonhei que eu estava num barco, era um navio bem bonito. E eu estava olhando assim o oceano.
E o pastor Luciano chegava e falava assim para mim assim: todo mundo que pulou morreu. Aí eu ficava olhando, aí eu falava assim: é? Aí ele falava assim para mim: é? Aí ele falava assim: eu vou deixar você ir lá para você ver. E eu lembro que eu pulava do barco. E quando eu pulava, eu começava a descer naquela água. E eu começava a descer. Era como se fosse muito profundo esse oceano. E quando eu chegava lá, eu começava a ver celular. Eu lembro de algumas coisas, tá? Porque faz bastante tempo esse sonho. Mas eu lembro que eu via muitos celulares. E eu via televisão. Eu lembro que eu via cama também. E aí eu ficava olhando aquilo e de repente eu começava a voltar e ia pro barco de novo. E o pastor falava assim para mim: as pessoas pularam do barco, morreram, perderam sua fé por causa dessas coisas. Deixa eu falar algo, às vezes a gente fala muito de pecados, mas existem coisas que têm nos roubado da presença de Deus, que não são pecados. Quantas pessoas, porque quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de ter relacionamento com Deus, a gente fala de renúncia. Quantas pessoas não querem renunciar o seu tempo, o seu conforto? Porque eu via cama, eu lembro que eu via muitas camas nesse sonho. Pessoas não querem renunciar o seu conforto. Pessoas não querem renunciar suas redes sociais. Pessoas não querem renunciar à sua família, os seus filhos, o seu marido, os seus amigos, para ter relacionamento com Deus. E que triste que isso é. Porque enquanto nós estamos nos alimentando disso, ou do nosso próprio conforto, nós estamos ficando cada vez mais distante de Deus. E fazendo coisas para Deus. E pregando a palavra. E tendo um ministério. Mas para Deus nós somos, sabe o quê? Estranhos. E sabe o que significa a palavra estranho? Que não faz parte. Olha que forte. Quantas pessoas que curam, que fazem moveres, que são estranhos para Deus. A própria palavra diz que eles chegarão e falarão assim: Deus, mas em seu nome nós expulsamos demônios. Deus, mas em seu nome nós curamos os enfermos. Deus, mas em seu nome nós fizemos tantas coisas, maravilhas, prodígios, milagres. E Deus vai olhar para essas pessoas e vai falar assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. É tempo da igreja do Senhor despertar para um novo tempo de intimidade com Ele. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não querem renunciar às suas coisas, às suas vidas, para terem um relacionamento íntimo com Deus. E minha pergunta para você, igreja, nessa noite é: quantos aqui gostariam de queimar por Ele? Quantos aqui gostariam de queimar por Ele? Aí a gente gostaria de queimar por Ele. A gente vem aos domingos na igreja e canta: deixa queimar, me incendeia, Senhor, taca fogo. Mas na segunda-feira a gente nem lembra de Deus. Na terça-feira a gente nem lembra de Deus. Na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado a gente nem lembra de Deus. E no domingo a gente vem aqui e a gente canta de novo: deixa queimar, incendeia, taca o seu fogo, faz meu coração arder em chamas e tantas coisas. Eu quero falar uma coisa para você: pode cantar o quanto você quiser, deixa queimar. Pode perder a voz de tanto cantar. Você não vai queimar sem ter intimidade com Deus, sem conhecer o coração de Deus, sem conhecer a voz de Deus. Sabe quem queimou? Sabe quem queimou na Bíblia? João Batista. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí.
Em João, capítulo 5, versículo 35. E Jesus estava falando aqui de João Batista. Eu vou ler na King James, tá? Mas pode deixar essa versão. Ele quem? João Batista. Uma candeia que queimava e iluminava. Fala assim comigo assim, João Batista era uma candeia que queimava e iluminava. Mas ele ficava cantando deixa queimar? Só deixa queimar, deixa queimar? Sabe quem foi João Batista? João Batista foi um homem que poderia ter estudado nas melhores escolas do seu tempo. João Batista foi um homem que tinha conforto, que tinha alimento, que tinha roupas boas. Mas sabe o que ele fez? Ele renunciou a uma boa escola. Ele renunciou boas roupas. Ele renunciou uma família que o amava. Ele renunciou todas essas coisas que ele tinha. E ele foi viver no deserto. Quer queimar? Quantos aqui quer queimar? Vai para o deserto. Deserto é lugar de poucas pessoas. Deserto é lugar solitário, aonde fica você e Deus. Vai para o deserto, que aí você começa a queimar. João Batista foi para o deserto, sabe para quê? Para conhecer Deus, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a voz de Deus, para conhecer os segredos de Deus. E ele ficou ali por anos, escondido naquele lugar. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele ficou cerca de 17 anos no deserto. E ele passou a se vestir com roupas de pele de carneiro. É de carneiro ou de camelo? Peraí. Do que, gente? De camelo. E ele comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Ele abriu mão dos manjares, da boa alimentação, de boas roupas, de todo o seu conforto, para conhecer mais a Deus. E aí a minha pergunta é: será que a gente quer queimar mesmo? Será que a gente quer queimar mesmo? Pessoas não têm renunciado aos seus relacionamentos porque são apegados. Quantas vezes Deus pede algo para nós e a gente não quer dar? A gente faz birra, briga com Deus. Quantas vezes? Quantas vezes construímos altares no nosso coração? Colocamos ídolos. Damos vozes e força a eles. E deixamos a presença de Deus de lado. O Senhor falou para nós em um momento de intercessão que hoje seria um dia onde ídolos e tronos seriam destruídos do coração das pessoas. Quem tem sentado, ocupado o trono de dentro do seu coração, que era para ser o Senhor dos exércitos? Pessoas que não têm intimidade com Deus, sabe o que elas fazem? Elas procuram palavras bonitas para ter um bom sermão. Elas procuram
Conselhos que agrada o ouvido daquele que está ouvindo. Mas aqueles que queimam verdadeiramente por Deus, aqueles que têm o seu coração verdadeiramente incendiados, aqueles que são íntimos de Deus, não têm medo de anunciar a verdade. Eles não estão preocupados se a igreja vai gostar do sermão ou se a pessoa vai gostar do seu conselho. João Batista queimava, e sabe o que ele falava? Raça de víboras. E posso falar algo? Quando uma pessoa queima por Deus, acontece um avivamento. Quando João Batista ele pregava, ele não precisava ficar morrendo para fazer apelo para as pessoas virem, não. Quando João Batista ele pregava, o avivamento acontecia dentro do coração das pessoas, e as próprias pessoas olhavam para João e falavam assim: o que faremos nós? O que faremos nós agora? João Batista foi levantado como um homem que prepararia o caminho do Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo aonde nós deveríamos ser a geração João Batista, aqueles que preparam o caminho do Senhor. Mas como? Mas como? Se nós não temos intimidade e não conhecemos verdadeiramente o seu coração. John Wesley, perguntaram uma vez para ele assim: o que você faz? Porque as pessoas vêm de tão longe para te ver. O que acontece com você? E ele falou assim: eu me coloco em chamas e o povo vem só para me ver queimar. E é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós nos coloquemos em chamas. Sabe? O caminho da intimidade é esse. É ir para o deserto. É ir para lá onde não tem ninguém. É lugar de poucas pessoas, onde vai estar só você e Deus. E aí, ali, naquele lugar, você se coloca em chamas. Naquele lugar, você começa a queimar por Ele. É nesse lugar que Deus quer que estejamos. Aí eu tô vendo bastante adolescentes que falam assim: ai, nossa, mas eu sou tão novo. Ele deu um exemplo de mais velhos, né? E eu quero dar o exemplo dos mais novos. Ai, eu sou tão novo. Ai, eu sou tão novo, eu gosto de ficar vendo TikTok. Aí fica 5, 6 horas aqui no TikTok. Aí você fala para orar, aí dobra o joelho: obrigado, Senhor, pelo meu dia, amém. Orei, tá tudo certo. Tá tudo cumpri ali. Sou um bom religioso. Deixa eu falar. Não tem idade para começar a queimar. Deus quer levantar crianças. Deus tem levantado crianças. Queridos, olha, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava ministrando as crianças ali. Eu estava falando, até a Laura estava comigo. Eu estava falando sobre que Jesus morreu na cruz. Era uma lição sobre a morte de Jesus. E eu lembro que uma menininha começou a chorar. E eu pensei que alguém tinha batido nela, né? Porque era um furdunço de criança que você está ministrando. Mas tem uma mordendo aqui, uma ali, uma rabiscando a parede. É um furdunço. E aí, ela começou a chorar. Eu falei: o que aconteceu? Ela fez assim para mim, assim: eu estou emocionada. Porque Jesus morreu para me salvar. E aquilo foi como uma flecha dentro do meu coração. E eu falei: uau. Uau. Deus tem levantado crianças.
Deus tem levantado adolescentes, jovens, para viver um nível mais profundo de intimidade, devoção, paixão por Ele. E agora, eu quero falar para vocês realmente o caminho da intimidade. Tem alguém que quer saber o caminho da intimidade? O versículo que fala sobre o caminho da intimidade. Alguém quer aqui saber? Abra para mim Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. É esse lugar o caminho para a intimidade. É esse lugar que é o caminho para começar a queimar. É esse lugar onde os segredos de Deus são revelados. É esse lugar onde a nossa fome e sede é saciada. É nesse lugar onde toda a nossa carência, dúvida, incredulidade cai por terra. É nesse lugar. É nesse lugar de intimidade com Deus. Mas minha vida está tão corrida, eu não tenho tempo. Olha, há um tempo atrás eu estava com a vida bem corrida também. Terminando faculdade, trabalhando, ministério, eu estava para ficar louca. E eu lembro que... E meu serviço pegando fogo. E eu lembro que eu falava assim, alguém pode ficar aqui para mim, por favor? Aí alguém ficava lá, eu entrava no banheiro e eu falava assim, agora é o meu tempo com Deus. Eu sentava lá no vaso e ficava conversando com Deus. Só não dá jeito quem não quer. Só não dá jeito quem não quer. Eu lembro que eu sentava ali 15 minutos, 10 minutos, mas era o meu tempo com Ele. Era o tempo onde eu abria o meu coração, onde eu ficava em silêncio para conhecer e ouvir a sua voz. Não existe desculpa para não estar nesse lugar. Deus nos chama para esse lugar. Abra a sua porta do seu quarto. Quando fala de quarto, querido, você pode ser no carro, pode ser lá no banheiro, tá? Aonde você estiver. Mas um lugar onde você tem intimidade, um lugar onde todas as outras vozes são silenciadas e você só consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E é nesse lugar que Deus quer que estejamos. É nesse lugar que Deus quer te levar hoje. É neste lugar. É no santíssimo lugar, onde existe uma glória poderosa de Deus. Onde existe cura para a nossa alma. Onde existe restauração para a nossa vida. É nesse lugar de intimidade com Deus. Eu queria que você fosse se colocando em pé. E eu queria que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração agora. Eu queria que você não conversasse, que você não perdesse a oportunidade de se conectar com Ele. O que tem impedido você de estar nesse lugar? Quantas desculpas você tem dado para não estar neste lugar? Muitas das vezes nós falamos, Deus, nós te amamos. Mas será que nós amamos de fato Jesus? Nós falamos com a nossa boca, com os nossos lábios. Nós amamos a Ti, Jesus. Mas quantas desculpas
também temos dado ao chamado dele para nós. Hoje não dá. Hoje eu estou cansado. Eu preciso terminar de assistir aquela série. Hoje eu vou jantar em família. Hoje eu vou fazer tantas outras coisas. Desculpa, Jesus, hoje não dá. Enquanto nós temos dado tantas desculpas, existem pessoas que são entregues à morte todos os dias, que são torturados, que são perseguidos por causa de Jesus. Olha para dentro do seu coração agora. Olha para essas pessoas que estão sofrendo por causa de Jesus. E fala para o Espírito Santo: Deus, eu preciso sentir esse amor. Esse amor que esses irmãos sentem. Esse amor que não permite eles negarem a Ti. Ainda com espadas e armas apontadas para a sua cabeça, eles continuam proclamando que Jesus é o Rei. E Deus quer levantar nessa tarde homens e mulheres que são apaixonados verdadeiramente por Ele. Homens e mulheres que entrarão por esse novo e vivo caminho de intimidade e devoção a Deus, que levantarão as suas mãos e também proclamarão que Jesus é o Rei. O que você precisa renunciar? O que você precisa abandonar? Qual ídolo de dentro do seu coração você tem que destruir nessa tarde? Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar: Espírito Santo, me leva para esse lugar. Me leva para esse lugar aonde a Tua glória nos envolve, aonde nós escutamos a batida do Seu coração. Nos leva para esse lugar de intimidade contigo, Deus. Nos leva para esse lugar de profundidade com o Senhor. Nós não queremos apenas ouvir falar. Nós queremos caminhar com o Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos provar do Senhor. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Me aproximei, permaneci, o seu